Olá, sejam bem-vindos ao NutriCris na Cozinha. E hoje eu vou preparar para vocês uma salada de quinoa. Primeiro eu vou mostrar para vocês como preparar a quinoa, né? Porque a gente tem que ter alguns cuidados antes de cozinhar, enfim. Por quê? Aqui eu já deixei a minha quinoa de molho, eu deixei ela de molho por 12 horas. Para quê? Para retirar todos os fitatos que existem nesse grão. Assim como feijão, ervilha, as leguminosas em si, elas possuem o ácido fítico, que são, né, os fitatos que eu falei anteriormente. E esses fitatos, eles diminuem a absorção de alguns minerais, como ferro, zinco, magnésio, cálcio. Então, para a gente poder ter uma melhor absorção dos nutrientes que a gente tem na própria quinoa, que na quinoa a gente encontra ferro, cálcio e tem esse antinutriente. Então, para a gente diminuir esses fitatos, a gente deixa ela de molho por 12 horas, tá? Então, eu já deixei no dia anterior, deixei por 12 horas, retirei essa água e lavei bem essa quinoa, tá? Também para retirar, porque assim, se a gente não lava bem, depois de cozida ela vai ficar com um gostinho amargo, tá? Então, essas são algumas dicas aí para a gente conseguir ter um bom resultado com a nossa quinoa. Tá? Então eu já fiz todo esse processo, deixei ela aqui na peneira para escorrer bem a água, tá? Então agora eu só vou levar ela pro fogo, tá? E aí o cozimento da quinoa, ela é igual o arroz, tá? Não é igual o feijão. Ela é 1 xícara de chá para 2 xícaras de água, tá? Então, como aqui eu tenho meia xícara de chá de quinoa, eu vou usar 1 xícara de chá de água, tá? E eu não vou temperar ela não, tá? Eu só vou colocar mesmo aqui a minha água e vou ligar para cozinhar, tá? Ela vai demorar aí em torno mais ou menos de 15 minutos, vou deixar aqui em fogo baixo. Vai demorar de 10 a 15 minutos para cozinhar, mais ou menos aí igual o feijão não, o arroz, desculpa. E vou deixar sem tampa, tá? Porque se a gente coloca com tampa, pode ser que depois ela não fique tão soltinha. Então eu cozinho ela sem tampa e aí daqui a uns 15 minutinhos eu venho mostrar para vocês como ficou o resultado da nossa quinoa cozida. Tá bom? Bom, agora a gente passou, na verdade agora passaram quase uns 20 minutos, porque eu deixei 15 minutos cozinhando, e aí depois eu deixei mais 5 minutos com o fogo desligado e com a tampa, tá? Então lembrando, durante o cozimento com o fogo ligado, sem tampa, terminou o cozimento, aí a gente coloca a tampa, tá? Mas sempre vai acompanhando como você faz com o arroz. Vê se a água não secou, tá? Para não queimar o fundo da panela. Então aqui eu vou tirar a minha tampa. E aí aqui vocês podem ver, ó, que ela tá cozida. Tá vendo? Que ela fica com a parte de fora um pouco mais... um pouquinho mais esbranquiçada e dentro ela fica mais clarinha, estão vendo? E aí aqui a gente só passa, cuidado, né? Devagarzinho aqui para não riscar também o fundo da panela, mas a gente passa aqui delicadamente para ela desgrudar e ficar soltinha, tá bom? E a quinoa, ela é uma opção aí pra gente poder substituir o arroz. Para os celíacos, por exemplo, para fazer um quibe de forno, fazer um tabule, porque não contém glúten, então acaba sendo uma opção também, tá? E não só para os celíacos, para a gente também, enfim. Para quem não tem intolerância ao glúten, enfim, então ela acaba sendo uma opção. Ela é uma ótima fonte de proteína, tá? Ela tem mais proteína que o arroz, por exemplo. Então, para quem pratica atividade física, para recuperação muscular, ela acaba sendo boa. Tem mais ferro que o feijão, né? Só que lembrando, né? É um ferro de origem vegetal, então a absorção ela é um pouco dificultada. Então, se a gente acrescentar, vocês vão ver que nessa receita da salada eu vou até acrescentar um limão, que é uma fonte de vitamina C, para melhorar a absorção desse ferro que possui aí na quinoa, tá?
E tem vários outros benefícios. Ela também é rica em fibras, que ajuda a gente a ter uma maior saciedade. Então, para quem está querendo, buscando emagrecimento, ela acaba sendo boa também, sendo um aliado aí para quem quer ter uma perda de peso, né? Então, ela só tem nutrientes bons. Então, aqui vamos preparar a nossa salada, uma saladinha bem simples, tá? Eu vou colocar aqui, então, a nossa quinoa. Essa daqui, essa versão, é uma quinoa mista, tá? Ela tem tanto os grãos vermelhos, os grãos claros e os grãos mais escuros. Você pode comprar ela separada. Eu, por exemplo, comprei a versão mista, tá bom? Deixa eu só pegar outro garfo para não estragar aqui a minha panela, que a gente quer manter a nosso fundo de panela sem nenhum risco, né? Acho que vocês já devem ter visto outros vídeos eu falando, a gente tem que manter a vida útil aí das nossas panelas um pouco mais prolongada, porque panela custa caro, né? Então a gente acaba sempre usando aí umas espátulas de silicone para não riscar, tá bom? Então aqui eu já coloquei a minha quinoa, tá? Aí aqui, o que eu vou colocar? Eu separei, só tô mexendo assim pra ela ir esfriando, tá bom, gente? Aí agora eu vou acrescentar a abobrinha. Essa abobrinha eu já dei uma leve cozida nela, eu deixei ela em água fervente por 3 minutos só. Pra quê? Porque eu quero ela que fique al dente, ela fique um pouquinho mais durinha, tá? Não fique muito molenga, tá? E eu cortei ela, tá vendo, ó, em pedaços bem grandes mesmo, tá? Pra gente perceber que tem abobrinha nessa salada, tá? Então eu vou acrescentar aqui. Tá? Aí só ir mexendo e acrescentando e vou colocar a cenoura. A cenoura eu coloquei ralada, tá? É uma cenoura média ralada crua, tá bom? Então só colocar aqui a nossa cenoura e misturar. Vocês veem que ela fica uma salada bem colorida, uma salada super nutritiva, ela fica saborosa. Vocês sabem que eu sempre trago receitas sempre com bastante sabor e que tem bastante nutriente, né? Não, a gente tem que prezar pelos dois aí, né? A gente quer manter a nossa saúde, né? Então eu vou cortar um limão. Que quando a gente consome alimentos do bem, a gente lá na frente consegue economizar em remédio, né? Então eu vou acrescentar aqui então o limão. E aí aqui o tempero é mais a gosto, tá? Você gosta um pouquinho mais do sabor do limão acentuado, você pode colocar um pouquinho mais. Eu vou colocar só meio limão. Vou temperar com azeite. E aí eu tempero azeite e sal, tá bom? Não tem muito segredo não, tá? E aí por isso que eu não temperei a minha quinoa quando eu cozinhei, porque eu ia temperar quando eu fosse fazer a salada, tá bom? Então aqui temperei e aí agora eu vou pôr o sal. Só enxugar a mão aqui, porque senão o sal vai grudar todinho na minha mão. E aí aqui é só temperar com sal. Ops. E aí vocês viram que é super simples aí pra você fazer para um almoço, um jantar rapidinho para ser feito. E aí aqui é só colocar acrescentar uma proteína, um frango, uma omelete, uma carne grelhada, enfim. E aí já fica um prato, um prato único aí pra gente, não prato único, né? É uma opção aí já uma salada bem encorpada.
e só acrescentar mais uma fonte de proteína pra gente consumir. E aí, por que eu trouxe, né, a quinoa aí? Porque fica mais uma opção, né? A quinoa a gente consegue, como eu falei, a gente consegue fazer tabule, consegue substituir arroz, a gente consegue fazer quibe de forno, consegue fazer várias preparações, né? Às vezes consegue fazer uma almôndega, fazer hambúrguer. Então, ela acaba sendo bem versátil na cozinha, tá? Então, só ter esse cuidado na hora de for preparar mesmo a quinoa, né? Fazer o remolho para tirar os fitatos, lavar bem e fazer essa parte do cozimento, tá bom? Que a gente vai ter um bom aproveitamento aí da nossa quinoa e de todos os nutrientes que ela tem para nos fornecer, tá certo? Vou só colocar então no pratinho aí pra gente fazer uma apresentação. Vamos experimentar, né? Porque não adianta nada a gente cozinhar e não saber se ficou bom, tá? Então, vou colocar aqui pra vocês. E aí, agora vamos experimentar a nossa salada. Ó, vocês podem ver como ela fica bem colorida, fica super bonita e ela fica super nutritiva. Então, vamos experimentar? Vamos ver se ficou boa. Vou pegar um pouquinho de tudo aqui. E aí você consegue sentir o sabor de todos os ingredientes. Fica super gostoso, super leve. A quinoa, como ela não tem muito sabor, ela não deixa muito sabor, você acaba, todo ingrediente que você acrescentar, esse vai ser o sabor que vai ter na salada. Só terminar de mastigar. Pra não falar de boca cheia, né, gente, que é feio. Mas é isso. Então, trouxe uma opção de salada pra ser feita. É uma opção de salada, de repente, pra fazer no inverno, né, pra gente não comer aquela salada gelada, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita. Se gostaram, deixa um comentário aqui pra mim. E se tiverem alguma sugestão, pode deixar nos comentários também, que eu vou adorar ler todos. Então, até a próxima. Tchau!